Olá, olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Robson Ferreira e eu vou estar passando para vocês a introdução e instalação do Hyper-V, certo? Antes de mais nada eu quero fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou para a gente se conhecer, tá? E depois a gente vai ver a nossa agenda do que a gente vai abordar nesse curso. Então assim, a gente vai dar uma introdução ao Hyper-V. Quem que eu sou, né? Eu sou o Robson Ferreira, sou supervisor de TI, professor de redes de computadores, graduado em redes de computadores e pós-graduado em segurança de informação, tá? Sou certificado Cisco CCNA e Cisco CCNA Instructor, tá? Tenho uma certificação também de Network Security Specialist e membro da ANPPD. Bom, qual a nossa agenda, tá? A nossa agenda vai ser virtualização, então a gente vai abordar a virtualização como um todo, tá? Depois a gente vai entender por que a gente vai estar utilizando o Hyper-V e vamos para a parte de hands-on, onde a gente vai instalar um Hyper-V, conhecer o ambiente do Hyper-V após instalado, depois a gente vai ver o conceito de switch virtual, conceito de disco virtual e a instalação de uma máquina virtual Windows e a instalação de uma máquina virtual Linux, tá? Então esse vai ser o nosso escopo, tá? Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui os meus contatos, as minhas redes sociais, para quem tiver interesse aí em me procurar nas redes sociais, está aí as informações de contato, tá? Bom, vamos lá então para a parte de virtualização. Bom, pessoal, o que é virtualização, né? A ideia da virtualização ela surgiu da gente fazer mais, né, com menos, né? Então, qual que é a ideia? A gente utilizar os mesmos recursos de hardware que a gente tem para um servidor para diversos outros tipos de aplicação, tá? Então, se a gente pegar aqui e comparar um cenário normal, tá, com um cenário virtualizado, a gente vê que nós temos, para um cenário normal, a gente tem um hardware, tá, que está lá com a sua memória, com a sua CPU, rodando uma aplicação. E num cenário virtualizado, que nesse caso aí está com o VMware, tá, a gente tem um cenário onde a gente tem um hardware e em cima dele tem um software que vai fazer essa virtualização, tá? E acima dele nós temos as aplicações. Então isso funciona para a parte de virtualização de tipo 1, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas só para vocês entenderem a diferença, nós temos um hardware, tá? Esse hardware ele está sendo subutilizado, então há pesquisas que dizem que o hardware num data center antigo, onde nós não tínhamos virtualização, a gente utilizava em torno de 20% daquele hardware. Ou seja, nós tínhamos um hardware parrudo rodando uma aplicação simples, onde ele poderia estar rodando muito mais coisa dentro daquele servidor ali, tá? Qual que são as vantagens, né, de uma virtualização? Então, uma das vantagens é o melhor aproveitamento do hardware, né, onde a gente tem consegue utilizar muito mais recurso e, segundo as mesmas pesquisas que saíram há um tempo atrás, a gente consegue utilizar em torno de 80% a 90% do hardware trabalhando com virtualização, tá? Facilidade de gerenciamento, tá? E agilidade de implementação de novos serviços, tá? Então a gente consegue muito mais rápido subir uma máquina do que se a gente tivesse que instalar uma máquina nova, tá? Fica muito mais fácil a gente utilizando virtualização. Então o que a gente tem, né? A gente com a utilização de máquinas virtuais, tá? Ou seja, trabalhando com virtualização, a gente consegue ter a alta disponibilidade, né? Então onde a gente consegue trabalhar com os servidores em cluster, de maneira que a gente consiga, em uma determinada falha, a gente conseguir trazer essa máquina virtual para outro servidor e conseguir fazer a manutenção do servidor que apresenta problema, tá? Falando um pouquinho também da parte de disaster recovery, né, onde a gente trabalhando com sistemas em data center diferente e a gente trabalhando com esses hosts interligados, a gente consegue fazer a recuperação desse sistema muito mais rápido do que se a gente estivesse usando um sistema on-premise ou um sistema onde a gente não utilizasse virtualização, né, e acabasse com algum host danificado. A gente teria que fazer a parte de recover desse host específico, quando na verdade, se a gente estiver trabalhando com uma virtualização, a gente consegue fazer a migração dessas máquinas de maneira muito mais rápida, tá? Também há desvantagens, né? Dependendo do projeto, o custo inicial ele acaba se tornando alto, então a gente tem que cuidar muito isso, depende do tamanho do projeto
que a gente vai fazer, a virtualização ela pode acabar sendo um custo inicial alto, porque o hardware ele acaba sendo um hardware superdimensionado, justamente para caber muitas máquinas dentro dele e tu não precisar alterar ele por um bom tempo, tá? Também há dificuldades em problemas de concepção de projeto, ou seja, quando a gente não consegue entender exatamente qual é o projeto, né, qual é a demanda que a gente vai ter, a gente acaba por dimensionar incorretamente esse hardware, né? E problemas de implementação, dependendo da distribuição que você escolhe, você tem que ter analistas e técnicos com aquela skill específica e pode haver problemas de implementação, né? Justamente por falta de profissionais desse tipo, tá? Por que virtualizar, né? A gente tem a consolidação de servidores, tá? Então a gente consegue fazer com que diversos servidores consigam suprir a necessidade, né, dentro de um único hardware. Então a gente consegue fazer com que o nosso data center fique muito mais otimizado, tá? A atualização de data center, certo? E a escalabilidade. Então, assim, a atualização de data center, quando há necessidade de alterar esse data center, de fazer um upgrade dele, a gente não tem a necessidade de fazer a instalação desse sistema de novo, quando na verdade a gente faz um upgrade de hardware e para a parte de aplicação vai ficar completamente transparente, as máquinas virtuais vão ser só migradas de um servidor para o outro, tá? E com relação à escalabilidade, é justamente isso, né? A gente vai ter um servidor mais robusto, onde a gente vai conseguir colocar diversas máquinas virtuais ali e conforme for aumentando a nossa demanda, a gente consegue colocar mais máquinas virtuais e distribuir dentro do nosso data center de maneira balanceada, né? E aí a gente tem aqui, né, o que virtualizar, né? Servidores, então a gente pode virtualizar servidores de banco de dados, de aplicação, de e-mail, de file system, de impressão, então a gente consegue virtualizar tudo isso, tá? Direto dentro do nosso virtualizador, né? A gente consegue também virtualizar desktops, tá? Que é o chamado VDI, né? Onde a gente virtualiza diversos desktops e acaba fazendo com que o usuário acesse esse desktop virtual e utilize todos os recursos dentro da nossa rede. Isso é importante hoje em dia para quem utiliza cloud computing, para quem tem que fazer acesso remoto. Hoje em dia, com o home office, né, surgiu muito mais a necessidade da gente ter desktops virtuais do que antigamente. E isso, a parte de virtualização pode te ajudar, tá? Que soluções a gente tem, né, de mercado hoje, né, para virtualização? Nós temos o VMware, que ele tem a solução gratuita Enterprise. Nós temos o Microsoft Hyper-V, que é o que a gente vai ver aqui no curso, tá? Que vem embutida desde 2008, tá? Então a gente consegue utilizar ele de maneira gratuita dentro do nosso software do 2008, fazendo a virtualização, tá? E nós temos a Citrix, né, que passou a distribuir o Zen Server de maneira gratuita. Se eu não me engano, até a versão 7 era todos os cores, e aí depois começou a ser limitado a quantidade de cores. Então a gente tem a solução gratuita e a solução Enterprise da Citrix também, que é com o Zen Server. Há outras opções de virtualização que são virtualizações open source. Nós temos o KVM, tá? Onde a base do KVM é usado para o Red Hat Enterprise Virtualization. Tá? Nós temos o Proxmox também, que é um outro tipo de virtualização open source, somente baseada em Linux. Tá? Então nós temos diversos outros tipos de aplicação, mas os principais players do mercado são esses daí. Tá? Bom, como eu disse antes, nós temos tipos de virtualização. Então nós temos virtualização de servidores, desktops, virtualização de armazenamento, ou seja, de discos, né? Virtualização de aplicações. Então, dependendo da aplicação, a gente consegue fazer uma virtualização e disponibilizar ela. E virtualização de redes, tá? Virtualização de servidores seria basicamente a gente virtualizar o nosso AD, o nosso file server, virtualizar o nosso servidor de e-mail, nosso servidor de FTP. Então, a gente consegue virtualizar todos esses servidores dentro de um único servidor físico, tá? Virtualização de desktops, a gente consegue virtualizar o nosso desktop para que o usuário tenha, ao se logar, exatamente o desktop que ele possui, independente do servidor que ele caia, tá? A gente consegue fazer a virtualização de armazenamento,
tá? Onde a gente disponibiliza através de um compartilhamento, né, de armazenamento virtualizado, a gente consegue disponibilizar para as máquinas virtuais acesso a esse dispositivo como se fosse uma partição lógica daquele computador ali, tá? A gente consegue fazer virtualização de aplicação também, então há softwares que possibilitam, né, a virtualização dessa aplicação, onde a gente consegue disponibilizar a aplicação para o usuário e ela estando virtualizada na nossa rede, tá? Categorias de virtualização, tá? Então a gente tem virtualizações de nível de hardware, tá? Então a gente tem aqui quando ela é rodada diretamente no hardware. Então a gente tem o VMware ESX, nós temos o Hyper-V, nós temos o XenServer, o Proxmox e o KVM. Esses softwares são softwares de virtualização de nível de hardware, tá? Quando a gente fala em nível de sistema operacional, nós temos outros tipos de virtualizadores. Nós temos o VirtualBox, nós temos o VMware Player, temos um outro software para Mac OS, que é o Parallels, tá? Então são softwares que são instalados acima do nosso sistema operacional. Então há uma diferença muito grande entre os dois, porque um vai ter acesso diretamente ao hardware e o outro depende do teu sistema operacional para poder funcionar. Nas categorias de virtualização, nós temos o nível de programação. Então, nós temos, quando a gente está falando das distribuições das camadas da virtualização, a gente tem a parte do hardware, que é a CPU, a RAM, os dispositivos de entrada e saída, que são os discos, tá? Depois nós temos o sistema operacional dessa camada de virtualização. Depois nós temos a máquina virtual e as aplicações que estão dentro dessa máquina virtual, tá? Relacionado aos tipos de hypervisor, né? Quando a gente fala em hypervisor, são os tipos de virtualizadores que a gente vai estar utilizando dentro do nosso ambiente, tá? Então a gente tem o tipo bare metal, né? Ou seja, um tipo de virtualização que roda diretamente no hardware do servidor, né? E compartilha recursos desse hardware entre as máquinas virtuais, certo? Nós temos o hosted, tá? Que é uma aplicação que fornece um ambiente para execução de outras aplicações, ou seja, um ambiente virtualizado dentro de um sistema operacional. Tá? Perceba que eu estou falando de várias maneiras a mesma coisa, ou seja, num tipo eu vou ter um software que é instalado diretamente no hardware e o outro eu vou ter um software que é instalado acima de um sistema operacional já instalado no host, tá? Então, sobre tipos de virtualização, tá? Nós temos a virtualização completa, que realiza toda a abstração do sistema físico, né? Sobre o qual o sistema convidado é executado. Então, a total independência das aplicações dos seus recursos físicos. As desvantagens são, né, desvantagens do tipo desempenho, porque ele é totalmente virtualizado, e as instruções privilegiadas são feitas pelo sistema operacional. Então esse tipo é o tipo de virtualização 2, tá? Onde eu tenho um sistema operacional que está interagindo entre as máquinas virtuais e o meu hardware, tá? Então aqui tem uma imagem da virtualização completa, onde eu tenho as aplicações do usuário no Ring 3, tá? E todas as informações que ele deseja executar, e ele tem que passar pelo sistema operacional convidado para chegar ao nível de hardware, tá? Quando eu falo de para-virtualização, tá? Nesse caso, a gente tem máquinas virtuais que utilizam diretamente drivers sobre os dispositivos físicos. A desvantagem, né, é por conta de que o sistema operacional hospedado precisa ser modificado conforme o hardware, ou seja, quando você tem um tipo de virtualização onde você está fazendo uma para-virtualização, se você modifica seu hardware, obrigatoriamente tu tem que modificar o guest que está instalado, né? Ou seja, o sistema operacional que está instalado dentro das máquinas virtuais. Tá? Eu tenho uma imagem de uma para-virtualização aqui, onde eu tenho as aplicações do usuário rodando no Ring 3, tá? E tenho o sistema operacional convidado e tenho uma camada de virtualização aqui que faz as chamadas para o hardware. Tá? Quais são as tendências de virtualização, né? Então, o data center dinâmico, né? A utilização melhor dos recursos de servidores, né? A fim de provisionar de forma imediata recursos para VMs conforme a necessidade. Então, digamos assim, ó, com a
a virtualização, é possível eu fazer uma utilização muito mais otimizada de um data center do que se eu não utilizar virtualização. Justamente porque se eu não utilizar a virtualização, eu vou estar subutilizando hardware e tendo muito mais hardware para rodar muito menos aplicações ou máquinas virtuais, enfim, conforme a necessidade. Outra tendência da virtualização é a cloud computing, né? Todas as clouds hoje em dia, basicamente, elas trabalham com virtualização, ou seja, quando você cria uma máquina, por exemplo, um EC2 na Amazon, tá? Você está criando uma máquina virtual dentro de um sistema de virtualização que a Amazon utiliza. Quando você cria lá no GCP, no Google Cloud Platform, você cria um host lá, você está criando uma máquina virtual dentro dos servidores da Google. Então você não está criando um servidor novo lá, você não está instalando um servidor físico, você está utilizando uma parcela de um servidor que tem dentro do data center deles, que é imenso, tá? Licenciamento. O licenciamento a gente tem que tomar um cuidado. Primeiro, todo host que vai trabalhar com virtualização, ele precisa, né, obviamente, dependendo do software, utilizar uma licença adequada para ele. Por que eu falo isso, né? Porque, um exemplo do VMware SXE, se você está utilizando ele tem uma quantidade de cores, né, ou seja, de CPUs que você pode utilizar, né, para que ele fique free. A partir de uma determinada quantidade de cores, você começa a deixar de ser free. Assim como o Zen Server, tá? Então, diversos softwares requisitam essa quantidade de CPU para poder funcionar da maneira free ou da maneira paga, tá? Outra coisa, as máquinas virtuais, tá? As máquinas virtuais, o sistema de licenciamento das máquinas virtuais permanece o mesmo. Ou seja, se eu tenho uma máquina virtual Windows, eu tenho que ter licença para aquele sistema operacional Windows. Se eu tenho uma máquina virtual Linux, se eu tenho uma máquina virtual Windows rodando, por exemplo, o Office lá dentro, eu preciso ter a licença do Office. Se os caras vão acessar via terminal server, eu preciso ter a quantidade de licenças de terminal server para poder ser acessível, certo? Gerenciamento e segurança, tá? O gerenciamento ele introduz um elemento que necessita de uma estrutura específica. A segurança deve ser olhada à risca, né? No momento da escolha do software, elas auxiliam no controle de acesso de disco e rede. Então, assim, o gerenciamento, quando a gente está falando de virtualização, ele se torna uma coisa imprescindível. Por quê? Porque a gente precisa entender que, por exemplo, se eu tiver um servidor onde eu estou virtualizando um banco de dados, certo? E esse banco de dados ele é muito acessível e eu estou utilizando uma única placa de rede nesse servidor, essa minha placa de rede vai ser um gargalo e possivelmente eu vou perder a gerência do servidor justamente porque eu só tenho uma placa de rede. Então o ideal é você entender o que você vai rodar e conforme o que você vai rodar você dimensionar placa de rede, velocidade de disco, espaço em disco, memória, CPU, tudo isso você tem que entender qual vai ser a sua utilização para você conseguir dimensionar de maneira adequada o seu hardware, tá? Quais são as limitações, né? Aplicativos de carga excessiva, exemplo, um sistema de gerenciamento de banco de dados, ele pode ser um fator limitante, né? E que pode ser que a gente tenha que considerar que vai ter uma perda na virtualização, certo? Hoje em dia não tanto, mas antigamente um sistema não era considerado adequado rodar um sistema operacional de gerenciamento de banco de dados dentro de um sistema de virtualização, porque o nosso sistema de virtualização ele era lento, tá? Hoje em dia já é viável, tanto que a Amazon, Google Cloud, Oracle rodam sistemas operacionais de virtualização de banco em nuvem. Então, a gente consegue ter um banco extremamente rápido, virtualizado e em nuvem ainda, né? Bom, pessoal, então, resumindo, tá? Resumindo o que a gente viu até agora. Deixa eu pegar minha lousa aqui. Certo? Para a gente explicar. Então, assim, o que nós temos, tá? Nós temos o nosso hardware, tá?
certo? Onde nós temos a nossa CPU, nós temos a nossa RAM, tá? Nós temos o nosso disco e nós temos a nossa placa de rede, né? Certo? Então, nós temos isso em nosso hardware. O que acontece? Quando a gente fala de virtualização do tipo 1, nós temos uma camada aqui em cima chamada Hypervisor, tá? Hypervisor. E acima do Hypervisor, nós temos, falando do Hyper-V, tá? Nós temos uma camada aqui, que é a camada Pi, onde roda o sistema operacional 2008. Percebam que ela está 2008, 2016, enfim, percebam que ela está ao lado das máquinas virtuais, certo? E aqui ao lado nós temos as nossas máquinas virtuais. Então nós temos as nossas VMs aqui. Percebam que o sistema operacional 2008, 2016, tá? 2019, ele é como se fosse uma outra máquina virtual dentro do nosso hypervisor. Então a gente consegue entender que o nosso sistema operacional ele não influencia nas nossas máquinas virtuais aqui, certo? Então ele é diferente, isso a gente está falando de um sistema de virtualização do tipo 1. Tá? Ele é diferente de um sistema de virtualização do tipo 2, onde nós temos o nosso hardware, tá? Onde nós temos a nossa CPU, nós temos a nossa RAM, nós temos o nosso disco, nós temos a nossa rede, tá? Certo? E acima desse hardware, nós temos um sistema operacional, um SO, tá? Que pode ser um Windows 10, pode ser um 2008, um 2016, um 2019, tá? E acima dele, nós temos uma outra camada, que é o software de virtualização, tá? Vamos botar aqui software, tá? Que é o VirtualBox, que é o paralelo, que é o VirtualBox, o VMware Player, tá? Então esses são os softwares e acima dele a gente vai ter as máquinas virtuais, tá? Então percebam a diferença entre esses dois, tá? Entre o tipo 1 e o tipo 2, certo? Então, tipo 1, que é esse tipo aqui, tá? Esse tipo é rodado mais em data center, ou seja, mais em ambientes corporativos. Tipo 2 é um laboratório, alguma coisa que a gente tenha que fazer em casa, alguma máquina virtual que a gente vai utilizar. Então, há uma diferença bem significativa entre esses dois, certo? E a gente vai ver mais sobre o tipo 1, justamente porque a gente vai estar falando do Hyper-V, tá? Que é o Hypervisor aqui, né? Hyper-V, tá? Que é o software que a gente vai estar utilizando para as aulas daqui para diante, tá?